de mais uma aula de projetos do CEP, né? Com S lá, Sistema Elétrico de Potência. Então, hoje nós vamos continuar aí, vamos passar por cima aí, pelo menos da atividade um, da atividade 2, onde que a gente consegue esses subsídios, né? Então, deixa eu já fazer o compartilhamento aqui, eu já deixei mais ou menos ajeitado aqui. Vou incluir aqui o som. Só um minutinho, pessoal. Beleza, vocês já estão já assistindo aí. Então, pessoal, vamos para a dica de hoje, né? Que eu, relembrando aí, né, da proposta aí do Senai, é fornecer, né, a quantidade de material o máximo possível, né? Seja professor presencial, o professor, né, que a denominação é o tutor, o EAD, o monitor, que é essa ponte que te ajuda, né? E também, né, os materiais, tem um livro didático, digital, né? Antigamente a gente sofria, eu ainda, na época da faculdade, né, sofri com as Xerox, né? Tinha que tirar várias Xerox aí, fora os livros didáticos, que eram escolhidos pelo professor, né? Então, assim, tinha muita dificuldade, né? Essa é uma iniciativa boa. E hoje em dia, aí, na era aí das redes sociais, né? Tem, né, o Facebook ainda existe, tem Instagram, Twitter, já não é como era antigamente, né? Aí vocês têm stories, tem uma infinidade aí de materiais. Então, o Senai, né, nessa iniciativa aí, Senai Play, né, criou esse material auditado, né, que você tem, né, a vantagem de, né, ter esse material a mais para você, né, adquirir informações. E a dica de hoje aí é sobre primeiros socorros aí que eu deixei. Vamos analisar isso, é extremamente importante, né? Quando eu fazia engenharia elétrica, né, eu trabalhava no escritório como projetista, né, aprendendo, e daí, né, aí me falaram, ó, que tradicionalmente todos fazem engenharia de segurança, né? Porque também, né, o carro-chefe lá do dono do escritório, né, ele fazia perícias, né, uma quantidade de dias aí do mês, mais ou menos metade do mês era perícias e a outra metade era a parte de projetos, né? E por isso que ele foi contratando o pessoal cuidar dos projetos enquanto ele estava em campo, né, fazendo as perícias, né? Aí eu aprendia também a essa documentação, né? Assim como a gente vai ver que e a gente viu lá em projetos industriais, né? E agora está vendo em projetos do CEP, que existe uma documentação. E essa documentação não é só, como, entre aspas, em inglês ver, né? É uma documentação que comprova que tem projeto, comprova que foi tudo dimensionado, que foi calculado, né? Então tem toda essa vida pregressa aí, né, do projeto, né, que comprova que realmente ele foi feito da forma adequada, não foi feito nas coxas, né? Infelizmente, né, tem muito projeto que foi feito desse jeito, né? Que subestação que eu coloco aqui? Principalmente eu já vi muitos, né, projetos industriais desse modelo. Ah, não sei, coloca uma de, sei lá, 225 ou de 500 kV. Ah, mas baseado em que você tirou essa conclusão? Ah, eu acho, né? Quase que o cidadão fala, né? Ah, Chico Xavier assoprou no meu ouvido e falou, né? A potência, né? Então, a gente tem que ter esse profissionalismo, né? E tudo ser embasado, né, no projeto, né, na projeção, né? Você tem cálculos, você tem desenhos,
você, né, nesses cálculos, você tem métodos que devem ser seguidos, as normas que elas estão em conformidade com a norma, as normas brasileiras, né, que são, né, igual eu expliquei, Ctrl+C, Ctrl+V, né, ou seja, tudo, né, está interligado ali numa rede. Vamos ver a dica aí de hoje, a gente vai repassar as SAPs, né, teve um colega de vocês que disse que está tendo dificuldade aí, a gente vai agora repassar, né, juntamente com as estruturas aí. Vamos lá. Em todos os setores, o cuidado com a segurança deve ser preventivo, incluindo a indústria de proteína animal. Essa é a melhor forma de manter a saúde dos trabalhadores. Um exemplo disso é socorrer os acidentados com atendimentos de primeiros socorros. Quanto mais rápido e eficaz for esse atendimento, maiores serão as chances da vítima de ser atendida com sucesso. Vamos aprender como isso é feito? O objetivo dos primeiros socorros é aplicar medidas iniciais na vítima que está fora do ambiente hospitalar, imediatamente após um acidente ou mal súbito, a fim de aumentar as chances de recuperação e facilitar o atendimento médico. Isso pode ser feito por uma pessoa leiga, porém é preciso ser treinada antes da chegada do atendimento especializado. Para que cumpra sua função, o atendimento de primeiros socorros deve chamar ajuda. Professor, o áudio do senhor não tá saindo, não. Eu tinha esquecido que eu tinha mutado aqui para não atrapalhar no áudio. Obrigado, viu, José? Então, assim, quando a gente fala de primeiros socorros, aí está falando, né, da indústria aí de alimentos aí e tal, mas assim, é universal. Por exemplo, quando eu ministro o NR10, né, e o CEP também, que ele está dentro do NR10, né, aí tem a questão das horas, né, a primeira vez que você faz é, leva 40 horas, a segunda vez aí dependendo de 2 em 2 anos, se tudo deu certo, né? Se você não teve um afastamento por mais de 3 meses, se não houve uma mudança em procedimentos, né? E se você, por exemplo, saiu da empresa e aí você vai entrar em outra, você tem que fazer um novo treinamento de NR10, né? E não tem aquele ditado que, não sei se vocês já escutaram aquele ditado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, o NR10, o treinamento de segurança. Estou falando para quem é da área da elétrica, né? Que é a gente, mas tem, para quem mexe aí com máquinas, equipamentos, tem uma infinidade, inclusive da elétrica, né? Que é o cesto aéreo. Então, esse NR10, embora eu tenha feito engenharia elétrica, eu, quando entro numa empresa nova aí, né, principalmente aí na parte é, de execução, né, eu tenho que fazer esse NR10. Pensa, eu fiz ele em Introdução à Engenharia de Segurança na graduação de Engenharia Elétrica, eu fiz ele em Engenharia de Segurança, né, sou pós-graduado em Engenharia de Segurança, e toda empresa que eu entrei, eu fiz, né, o NR10 aí, a renovação, né? Seja de 2 em 2 anos, né? Seja por mudança de função, né? Ou afastamento por mais de 3 meses. Então, todos têm que fazer, né? Embora eu já seja né, também engenheiro de segurança, é um ritual, né? Você tem que fazer. E primeiros socorros, por exemplo, tem empresa que contrata você para só dar a parte da elétrica no NR10. Aí, por exemplo, a enfermeira do trabalho, ou enfermeira mesmo, né? Ela vai ministrar essa parte
de primeiros socorros, né, falando o que que deve fazer, o bombeiro civil, a parte aí de combate a incêndio, que não deixa de ser, entre aspas, né, um primeiro socorro, né, ou seja, não primeiro socorro, mas uma medida preventiva, né, você ser um profissional preventivo, você ser um eletrotécnico preventivo, um engenheiro preventivo, um eletricista preventivo, ou seja, você já está pensando, né, no que pode acontecer e como que você vai minimizar, né, ou anular aquilo que pode acontecer, né? Então, tem dois tipos, né, de NR10. Eu estou falando no caso, né, da elétrica, né? Uma em que você, o engenheiro eletricista, é o ideal que seja engenheiro eletricista, e se for do trabalho, é ótimo, mas tem que ser engenheiro eletricista. Então, ele dá esse treinamento e ele pode falar de todos os tópicos, a elétrica, primeiros socorros, combate a incêndio, que são os três tópicos principais aí dos 15 itens da NR10 e dos 18 itens do sistema elétrico potência, né? E também tem empresa que ela fala, ó, eu preciso, a Ambev, por exemplo, eu preciso que vocês dêem um treinamento mais específico, aí daí obviamente o valor vai ser maior. O engenheiro eletricista, ele dá só a parte do treinamento. Se for uma equipe de redes, né, ele é o RT, né, e um eletricista de redes que trabalha, né, já na área, ele ministra esse treinamento e o engenheiro eletricista ele chancela. Então, a parte da elétrica dos 15 tópicos lá fica com o engenheiro eletricista, a parte de primeiros socorros com a enfermeira do trabalho e a parte de combate a incêndio com o bombeiro, né? Então, dependendo aí da empresa, eu preciso o quê? Eu preciso de um treinamento, porque esse primeiro socorro que ele está falando, esse primeiro socorro que ele está falando aqui, é de você saber, né? Até na integração de muitas empresas, né? Eles mostram lá naquele primeiro vídeo, ou na palestra, que o técnico de segurança, ou engenheiro de segurança que faz a integração, ele fala, ó, ligar no número, no, sei lá, 118 que é o daqui da Ambev. Ah, ligar no número, sei lá, 116, que é o da Heinz, e por aí vai, né? Dependendo aí da empresa. Então, ocorre um incidente, você já liga para esse número, que esse número vai na central aí, e o pessoal vai lá no chão de fábrica, ou aonde, né, for o foco principal aí do incidente, né, que pode, né, se convergir em um acidente, né? Então, assim, ele pode ser um treinamento geral, né, em que você só tem as informações dos números que deve ligar, né, o número, se for dentro da empresa, já tem o número lá da empresa, tem os números aí de emergência do bombeiro, do SAMU, né, e tem empresas que, por exemplo, o eletricista de distribuição, eles cobram um treinamento um pouco mais elevado, ou seja, por exemplo, dependendo aí do resgate, o eletricista de distribuição ele tem que mover a pessoa, né? Às vezes ela está lá numa linha de transmissão, às vezes ela está numa rede de distribuição, ele move essa pessoa até o solo, né? Faz o treinamento, obviamente, antes, né? De como ele vai fazer esse resgate aéreo de, de modo seguro, né? E daí, quando ele chega ao solo, aí a equipe, o SAMU, por exemplo, entra em ação, ou, né, a equipe aí o médico, né, lá do SAMU, o enfermeiro, né, quem for fazer o tratamento lá, né, você já deixa ele lá no chão, você faz esse resgate aéreo primeiro, para depois a equipe que é de competência é, continuar esse tratamento, né? Então, dependendo da empresa aí, você tem que fazer um treinamento mais rigoroso, específico. Por exemplo, na Ambev e outras empresas aí de bebidas, né? De invase de bebidas, você tem os tanques, né? De amônia, o NH3, que ajuda lá, né? Não só em conservação de alimentos, mas também em você produzir o ácido carbônico, né, que compõe aí a parte aí do gás aí dos refrigerantes, né? Então, quando ocorre um acidente,
Por exemplo, tem tanques lá de soda cáustica que serve para fazer o processo de SIP, né, o processo interno lá de lavagem, quando você termina de envasar um produto, né, sei lá, sei lá, uma Pepsi, e aí você vai utilizar aquele tanque para envasar agora né, sei lá, uma soda limonada, né? Então aí faz a lavagem, um dos produtos aí que fazem a lavagem, que compõe essa lavagem aí, é a soda cáustica, né? Então você faz o treinamento lá da brigada de incêndio, o treinamento como que você deve fazer a contenção aí, se a pessoa, né, sei lá, se ingerir, se for no corpo, a soda cáustica, né, que ela é uma base ácida. Então, é interessante, né, a base ácida. Então, você tem que, não pode utilizar água, que aí a água vai potencializar mais ainda. Então, você recebe esse tratamento específico e aquele primeiro socorro, além de você ligar, né, seja para uma equipe interna da empresa, seja para um SAMU, né, seja para o corpo do bombeiro, você faz ali em loco, porque você tem conhecimento do processo produtivo, né, do que você está fazendo e dos riscos envolvidos, e aí você deixa a pessoa preparada para ser tratada aí pelo oficial do SAMU ou do bombeiro, que ele não tem aquela habilidade, né, que você tem, vamos supor, é uma rede de distribuição, né, dependendo aí, ele não sabe se a rede está desenergizada ou não, daí você vai proceder com isso, né? Então, é isso que está sendo dito aqui. SAMU, SESMIT, equipe de atendimento à emergência. Avaliar o sofrimento da vítima, evitar o agravamento da lesão, garantir a remoção do paciente com segurança e encaminhá-lo para o atendimento médico. Mas para que esse pré-atendimento seja feito de maneira correta, é necessário que haja um treinamento específico. Eu estou aqui com a Simone Siqueleiro, enfermeira, que vai dar algumas dicas importantes para você. Simone, qual o papel da empresa quando o assunto é primeiros socorros? As empresas devem selecionar e treinar os trabalhadores para realizar esse atendimento básico. Eles formarão a equipe de primeiros socorros. O curso é composto por teórico e prático, como também simulados, administrado por um profissional habilitado. E quem pode fazer parte dessa equipe? De preferência, devem fazer parte desta equipe profissionais que visam a diminuição de riscos ou a promoção da saúde, como, por exemplo, técnico de segurança do trabalho, guardas, brigadistas e ou supervisores. Na hora de agir, o socorrista é o primeiro a entrar em contato com a vítima. É fundamental que ele transmita e mantenha a calma. Lembrando que a atitude inicial é chamar por ajuda. Ao realizar os primeiros socorros, o socorrista não deve se colocar em risco. Agora, que tal vermos como esse atendimento é realizado na prática? Nas unidades que não possuem ambulatório médico, é obrigatório ter um kit de primeiros socorros, que deve ficar guardado em local adequado, sob a responsabilidade de uma pessoa treinada. Os materiais são definidos de acordo com as atividades envolvidas na indústria. Alguns deles são ataduras, esparadrapos e gases, antissépticos, bolsa de borracha e jogos de tala para imobilização e luvas. Vamos acompanhar de perto uma simulação de um corte superficial. Aqui é muito importante comprimir o ferimento e procurar o serviço médico da empresa para que seja feita a limpeza do ferimento e a realização do curativo, a fim de garantir uma melhor recuperação. Em caso de corte mais profundo, o atendimento precisa ser mais rápido. Pressione fortemente o local do corte, com uma gaze ou qualquer material limpo. E importante, nunca entre em contato com sangue e fluidos de outra pessoa na hora do atendimento. No caso de queda ou acidente com algum membro do corpo, é preciso fazer uma imobilização. Para isso, peça para que a vítima não se mova até o socorro chegar. Se precisar realizar algum tipo de atendimento, faça na posição em que ela se encontra. Para imobilizar,
pode-se utilizar talas, mas se o acidente for no braço, é melhor usar uma tipóia. Se a vítima se queixar de adormecimento, formigamento, dor no pescoço ou nas costas, lembre-se de estabilizar a cabeça para evitar movimentos. Por fim, você vai ver como agir no caso de choques elétricos. Quanto mais rápido você agir, maiores são as chances de salvar a vítima. Jamais toque na pessoa antes de remover a fonte de eletricidade. A primeira coisa a fazer é desligá-la. Caso não seja possível, afaste a vítima da fonte com auxílio de algum objeto que não conduza energia, como, por exemplo, um cabo de madeira comprido. Pessoal, isso aí, principalmente se for a média tensão, é super perigoso fazer isso. Eu já vi casos aí, né? Inclusive o pessoal, né? Todo tipo de vídeo aí divulga aí, né? Antigamente era Facebook, né? Hoje em dia até no WhatsApp, né? Telegram. Se eu utilizar um cabo aqui desse tamanho aqui, dependendo, né? Não precisa, ele pode até ser isolante. Um cabo desse tamanho aqui, um cabo de 13,8 caído aqui, não adianta muita coisa, não. É o ideal, né? Assim como a gente conversou lá em manutenção do CEP, né? O ideal é fazer a primeira atitude que ele falou aqui, que é você manter o quê? É você fazer a desenergização, né? Aí é por isso que, às vezes, né, aquele primeiro atendimento, que é o quê? Tirar a fonte de energia, né, desenergizar ali, ainda mais se for da média tensão, se a chave fusível não atuar, né, Professor, o ideal é o eletricista fazer isso. Assim? Sim, José, mesmo pois não. se a pessoa que for socorrer tiver com EPIs com bota, isolante, com luva e tudo, será? Não pode Rapaz, chegar perto, não, né? olha, até pode. Eu vou falar uma situação, teve uma vez que eu trabalhava numa construtora, e daí deu aquela, como se diz, aquela chuva que a família merece. E aí o eletricista ele chegou ensopado, né? Ele já veio com a roupa dele lá, porque era ali, era chão de fábrica, né? E tal, dava manutenção. E aí, infelizmente, não deu tempo dele colocar a capa, né? Daí ele entrou, eu escutava, chega parecia um coachado de sapo, né? O calçado de segurança dele tinha entrado água, né? Porque a chuva foi muito forte. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, ó, vai lá e ele já queria já começar a trabalhar, né? Porque ele estava atrasado. Eu falei assim, ó, vai lá no vestiário, troca de roupa, pega, né, uma roupa seca aí, um uniforme seco lá na segurança do trabalho, né? E principalmente, né, enxugue os pés aí e troque também o calçado de segurança, porque ele, né, ele tá molhado. Aí pensa, às vezes o cidadão ele tá no plantão, às vezes ele vem de outro atendimento, né? Ou então é um transeunte aí na rua, né? Ou seja, um eletricista, né? Um BA4 que sabe o que está fazendo, mas às vezes ele tá, vamos supor, ele está de calçado de segurança, mas o pé já está suado ali. E média tensão é igual eu falei, né? O pessoal fala 3,8, né? Mas se for um curto-circuito fase terra, né? Ou é um cabo no solo, é 7.965 volts, né? Se for o de 13,34, se eu não me engano, acho que é 9.000. Se não me falha a memória, tem que olhar o valor aqui. Ou seja, o nível de tensão é muito alto. Pode ser que o calçado de segurança ele minimize. O pior é você utilizar um cabo aqui, né? Sei lá, um cabo de vassoura aqui, mas às vezes o curto aqui ele tá tão grande aqui que é que esse cabo aqui não vai adiantar muita coisa. Pode ser que o calçado de segurança, né? O CA é justamente quando o calçado ele não tem partes metálicas, né? Aqueles furinhos auxiliares lá ele é de plástico, né? Não tem parte metálica. Ele tem um nível de isolação, mas se for a média tensão para alta, assim, ele tem pouca efetividade. Por isso que o ideal é você já de alguma forma, se for possível, né, fazer o desligamento, né? Não falo desenização, mas o desligamento, né? Que desenização você teria que fazer um aterramento temporário.
E se você não está com equipamento seu, né? Você trabalha com isso, mas você não está com o seu equipamento, né? Pouca coisa você pode fazer, a não ser você chamar, né? Ligar, né? Chamar uma ajuda aí. Porque às vezes aí você vai fazer, por exemplo, usar um cabo aí. O interessante era ele ter falado o nível de tensão, né? Dependendo do nível de tensão, mas você vai saber, né? Às vezes está um cabo caído ali, um de baixa tensão, mas aí por cima do de baixa tensão tem um de média ali, né? Então o ideal é você fazer a desenlização do trecho. Eu até, se eu não me engano, até mostrei um vídeo para vocês lá em manutenção, né? Que o cidadão, né, foi fazer uma manutenção na rede rural e aparentemente não tinha centelhamento, não tinha nada, né? Mas só que tinha, né, potencial elétrico ali alto, né? Se chegassem ali próximo, mesmo com calçado de segurança, né, poderia haver um acidente. Aí, infelizmente, às vezes, dependendo do que você vai fazer, mesmo você com calçado de segurança, às vezes você vai também se tornar uma vítima, né? Que a prioridade é você se proteger para você poder dar o atendimento, né? O melhor atendimento possível, né? Dentro do seu treinamento aí, né? Que você vai fazer. Então, às vezes, toma cuidado, ó, com energia. Às vezes você utilizar, né, igual ele está mostrando aqui, né, que não é nem esse cabo aqui, não é nem do tamanho de um cabo de vassoura, né, é até menor, né? Às vezes é perigoso você fazer isso. Com um cabo de média tensão, você vai tomar um choque aí, e às vezes, infelizmente, você também pode se tornar uma vítima. Caso a pessoa esteja inconsciente, deve-se fazer o ABC dos primeiros socorros, da sigla em inglês: vias aéreas, respiração e circulação. Primeiro, restabeleça as vias aéreas para permitir a respiração. Não se esqueça de estabilizar a região cervical. Depois, olhe, escute e sinta para identificar os sinais de respiração, como o movimento do peito ou som proveniente da respiração. Por fim, cheque o pulso, colocando a ponta dos dedos sobre a artéria carótida, no pescoço. Espere 20 segundos. Caso seja preciso fazer massagem, esta deve ser feita no coração, colocando-se as duas mãos sob pressão, bem no meio do tórax. São 30 massagens para cada 2 respirações em adulto. Pessoal, essa foi, né, a dica aí de hoje. Vamos voltar lá para nossa tarefa. Pegar aqui o navegador e vou mostrar aqui alguns subsídios, é igual eu falei, né? É assim, eu tenho aqui a referência da Enel, né? Barra Equatorial, barra o que foi CELG, né? Mas, assim, dentro dessa referência, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. Deixa eu pôr o navegador aqui. Vamos lá. Um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só colocar aqui o adequado aqui. Já que a gente... Hoje é 5, né? Só um minutinho, pessoal. E faltou um carro. Tem a parte dos ossos. Vou encontrar aqui o documento. Novamente. De 3 pegando final. E é muito fácil.
Olha a diferença que é a instalação. Aí eu separei aqui, a gente já tinha até começado, né? Eu mostrei a 08. A gente falou um pouco de rede compacta. Interessante aqui a gente falar do posteamento. Eu já deixei aqui o projeto aqui para eu não esquecer. A gente observar aqui os pontos aqui, né? Aí, gente, ó, relembrando aqui, ó, um aluno me perguntou aqui, eu acredito que era dessa o C, ó. Por isso que eu deixei aqui no mesmo dia aqui, ó, porque vocês ainda vão ter uma UC aí que é dedicada aí, né, que é empreendedorismo. E daí eu deixei tudo, vocês estão vendo, ó, que as 3 atividades aqui eu deixei para o dia 14, né? Então vocês ainda têm, né, tem um prazo aí, né? A gente está aqui, ó. Vou colocar aqui ó, o treino quer aparecer aqui. Mas você está enxergando aí, tá? Olha, ó, 14 e dá na próxima sexta, né? Eu acredito que até lá a gente já finalizou aqui. Aí, relembrando, gente, tem o feriado da sexta-feira, né? Eu não tinha atinado para isso, ó, dia 7/4 aqui, né? Como é feriado, esse aqui não vai ter aula, então, né, eu já estou relembrando aí vocês aí. Eu, eu não havia colocado aqui, depois eu pedi para a Thalita atualizar aqui esse cronograma. Mas enfim, vamos lá. Então, a atividade 1, sim. Tem essa folha aqui de atividade, né? Deixa eu já deixar ela aqui. Eu fiz uma aqui simulada, pessoal. Aí eu vou mostrar essa que vem aqui, né? Tá querendo abrir aqui? Deixa eu baixar ela aqui. Essa primeira folha, pessoal, aí ela fala, né, o que é atividade, né, os dados aqui do projeto. É igual eu fiz esse projeto simulado aqui, ó. Aqui está o croquis que vem nela, né? Que é esse croquis aqui. Aí até fiz um, um projeto também meio que exemplo aqui, ó. Lembra que eu mostrei na aula passada, né? Os elementos de projeto, né? Aí eu fiz um projeto aqui aleatório, né? Necessariamente ele não foi calculado, não, né? Então vocês podem apresentar ele assim, né? Só mesmo um croquis do que apareceu aqui no projeto, né? Esse aqui do que apareceu, né? Tem esse outro exemplo aqui, ó, que vocês podem editar. Como é uma tarefa, vocês lá no presencial, né? Uma tarefa em grupo. Então, ó, aí geralmente, ó, tem aqui, né? As sugestões coloca de 2 em 2, né? Mas como às vezes a turma é grande, é igual eu falei, né? Dependendo
às vezes não tem uma estrutura semelhante a essa daqui, né? Mas vocês vão fazer o projeto com esses parâmetros aqui, ó, o lote, cada um é 15 por 15 metros, né? Ó, o comprimento da avenida aqui, ó, essa José Seba aqui é de 80 metros, a largura de 30 metros aqui, essa largura, né? Colocar um transformador de 150, mas dependendo aí da norma aí que vocês da energia, né? Às vezes eu já fiz esse cálculo aqui, um cálculo simulado. Eu achei por bem colocar um transformador de 75. A carga ela não foi tão alta assim, né? Então a sugestão, né, por exemplo, a identificação do aluno, esse daqui seria a folha que vocês entregariam aqui, né? Aí vamos supor, você tenha, sei lá, 15, 20, 25 alunos aí, né? Então vocês colocam nesse espaço aqui, edita aqui, né? Curso de eletrotécnica, a data da atividade, da aula que vocês vão ter presencial aí com o professor, né? As normas que vocês observaram aqui, né? Aqui, ó, a paralisação do croquis do projeto, que é esse desenho aqui, né? Com o projeto elétrico do CEP aqui executado, né? Utilizou a NTC 01, a 05, aqui é específico aqui de Goiás, né? Por exemplo, vou abrir aqui a 01, que fala de posteamento. Vamos falar rápido aqui dos padrões de poste. Aí, lembrando que, né, a da Neo Energia tem, né, uma relacionada a essa. Mas, basicamente, toda concessionária de energia, eu vou, como se diz, eu já vou em cima do lance aqui. Ela tem essas duas tabelas aqui. É uma relacionada aos padrões de poste de concreto armado, é o SC, né, o seção circular, o bolachinha Mabel, né, e o bolacha creme cracker, né, que é o duplo T, o quadrado. Né. Dentro aqui, ó, deixa eu abrir aqui o exemplo. Que é ou esse daqui, né, relembrando aí da última aula, né, os elementos de projeto aqui, ó. Você tem a identificação, você tem o tamanho dele, a carga mecânica que ele suporta, se tem média tensão, né, o tipo de média, se tem baixa, você coloca aqui, né, o tipo, a gente vai passar um overview aí nas estruturas, né, esse aqui é o SC, né, o seção circular, e esse é o duplo T. Então, aqui a gente tem os padrões, ó. Então, ó, aqui, ó, é o de 9 a 14 metros. Então, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros. E daí tem o cálculo do engastamento, que é basicamente, né, você vai calcular o quê? A valeta, né, onde esse poste vai ficar enterrado. Antigamente, o pessoal aí, os eletricistas aí, os mais antigos, que infelizmente eles aprendiam, né, faziam o treinamento executando o serviço, né, que é extremamente não recomendável fazer isso, né, por isso que ocorreu muito acidente. Então, o engastamento, basicamente, é essa vala aqui, ó, que você vai cavar ou com a cavadeira, né, ou então utilizando o guindalto lá com a ponteira, o trado, né, que o pessoal em muitas construtoras aí utiliza para fazer poço artesiano, né? Mas se for uma rede rural aí no meio da chapada aí, às vezes é na cavadeira. Então, você tem que criar esse engastamento UE, né? O E aqui, o engastamento para você poder o quê? Colocar o poste duplo T ou de seção circular. Aí, geralmente, o pessoal antigamente fazia o quê? Ele pegava o tamanho, né, que é em metros aqui, 9 metros, e dividia por 10, né? Mas o cálculo certo, esse engastamento,
você pega o tamanho do poste, se eu não me engano, eles colocam aqui ele como Lzão, né? Engastamento. É a altura do poste total aqui, né? Se eu não me engano, acho que é Lzão que eles chamam. Vamos chamar de Hzão. Mas, por exemplo, quando eu não tenho unidade de medida aqui, geralmente ele está em milímetro. Mas aqui, ó, vai estar em metro, é 0,6 metro, que você vai colocar o valor aqui, né, o tamanho do poste em metro, né? Então aqui a unidade de medida tem que estar compatível, que é 0,6 metros. Aí não esquecer de dividir por 10, né? Então, basicamente, né, ou seja, você tem ainda 60 centímetros a mais do que a 10ª parte aqui do tamanho do poste, né? Então, só a gente fazendo os cálculos rápidos aí para a gente visualizar isso. Então, basicamente assim, ó. Então, aí seria 9, né? Dividido por 10, mais 0,6, né? 0,6. Então, ó, dá 1,5 metro de valeta. Ou seja, o poste ele não vai ter 9 metros, né? Então, se a gente for pensar aqui, ó, vai ser o quê? Ó? 9 menos 1,5. Aí, ó. Então, o poste de 9 metros, na verdade, na rede de distribuição, ele vai ter 7,5 metros, vai ter meio metro a mais aí do que porque a gente tem um padrão aí, basicamente em todas as concessionárias, a medição, né, aquele postezinho da medição aí, pro lado aí do Nordeste, onde tem a maresia, geralmente eles são de concreto armado, né, ou é um duplo T menor. Em São Paulo tem um duplo T que ele é oco. E aí naquela parte que ela é oca, você coloca uma caixa de medição de policarbonato, né? É o que acontece aí, pelo menos aí no Nordeste, né? O pessoal não utiliza caixa metálica. Ah, então. E aí vocês vão perceber um padrão aqui, ó. Se a gente for extrapolar aqui, ó, aí 10, né? Já o outro aqui, o de 10, olha, dá 1,6 de valeta aqui, ó. Ah, então quer dizer que, na verdade, a altura do poste de 10 metros vai ser o quê? O 10 menos 1,6. Então, esse poste de 10 metros, na verdade, ele vai ter 8 metros e 40 centímetros. Estão percebendo que o primeiro aí, a valeta foi de 1,5 metro, depois 1,60 metro, ou seja, deu 10 centímetros. Se vocês perceberem aqui, ó, a gente vai fazer o cálculo aqui de novo aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o de 11 metros ó, vai dar 10 centímetros a mais, ou seja, a valeta vai ser um pouco maior, porque o poste, né, ele é maior aí, é igual aquela história, né, árvores grandes aí, elas têm que ter o quê? As raízes profundas, porque senão, né, ele não vai aguentar o quê? Os esforços horizontais aqui, que são o quê? O tracionamento dos cabos de distribuição, ou até dos sties, né, que o STAI, na verdade, ajuda, né, nesse esforço horizontal aqui e nos esforços verticais aqui. Então, ele tem que ter uma valeta com tamanho adequado aí, ó. Se a gente calcular aqui, ó, vai menos 1,70 m. O porte de 11 metros, na verdade, ele vai ter o quê? Um tamanho de 9,30 m. Então, não é realmente, a gente tem que, o projetista, né, ele pensa geralmente isso aí. Agora vamos pegar aqui o de 12 metros aí, a gente fazendo
É o de 12 aqui. Olha, 1 metro, tá vendo? Ó, de 10 em 10 centímetros. Aí C de novo aqui, ó. Menos 1,80. Aí, na verdade, o de 12 aqui, ele vai ter o quê? 10 metros e 20 centímetros, né, de altura com 1,80 m de engastamento, né? Então, não é apenas você dividir por 10, você tem que somar, né, como se diz, seria uma fundura ali de segurança por engastamento para ajudar nos esforços horizontais e a fixação, né? Tanto nos esforços horizontais como nos esforços verticais. Vamos lá, mais um aqui, ó. De 13. Tá vendo? Ó, já estão prevendo aqui, ó. 1,90. Ah, então quer dizer que o poste padrão de 13 metros. Isso é em todas as concessionárias, professor? Em todas as concessionárias. É esse padrão aqui da distribuição, de 9 metros até o de 14. Igual um poste que eu falei aí que tem, né? Tem um que ele tem um acrílico, né? Ele é bem leve. Aí metade dele é duplo T e a outra metade é de seção circular. Metade do topo até o meio dele, mais ou menos, né? É duplo T, porque aí ele tem a furação padrão. E aí você não precisa de cinta, né? É para você fixar os elementos, né? Já a parte inferior ele é de seção circular porque ele, né, possui aí os de seção circular, né, essa arquitetura cilíndrica, ela favorece aí, eles têm mais resistência aos esforços mecânicos aí. Mas aí depende da concessionária, não são todas que eles utilizam. Aí, ó, de 14, como se a conta já vai. Aí, ó, deu 2 metros, né? Então, a gente fazendo. Ah, professor, mas então é bom, ó. Olha, na verdade, o de 14 metros vai ter 12 metros aqui, né? Então, e essa informação aqui, ó, o C14, por exemplo, ele suporta a carga, né, é o equivalente, não é a mesma coisa, mas é o equivalente aí a 150 quilogramas força. Ah, então é esse dado aqui, né? Olha, o poste, ó, por exemplo, eu posso pegar um de 10 metros, seção circular, né? Eu posso pegar o barra 300, que é o C17, né? Posso pegar o barra 150, ó, que é o C14. Então, eu tenho quatro opções aqui, ó. O C19, ó, ele suporta 600 kg força. E o C23, né, ele suporta, né, aproximadamente, né, 1 tonelada aí, né, 1.000 kg força aí. E aí, dependendo do projeto, antigamente o pessoal fazia, como se diz, na mão o cálculo, né? Ainda tem um cálculo de esforço mecânico, mas hoje em dia, né, as concessionárias têm um programa, né, e dependendo da concessionária, por exemplo, no caso, pelo menos a última versão que eu conheço aqui de Goiás, chama CADPROG. Esse CADPROG, ele já tem uma estrutura por exemplo, você faz o pedido na concessionária, eles te mandam o instalador, né? Você instala, tem uns que ele funciona no próprio navegador aqui, né? Então ele já faz esse cálculo de esforço mecânico na hora que você está o quê? Tá jogando aqui o projeto, né, na rede de distribuição urbana aqui. Então, a 06 ou a 01, né, que é essa daqui. A 05 é relacionada, né, no caso nosso aqui, é relacionada a fornecimento, né, em tensão, o quê? Primária. É o primário do transformador, é a média tensão.
E a análise análoga que é feita é essa daqui, ó. Deixa eu pegar a tabela correta aqui. Peguei a versão antiga, mas não tem problema não. Opa, passou. Então, ó, a 05, ó, vocês podem fazer nesse formato aqui, ó. O nome da equipe, né, de todos aí da turma que fez, as normas que foram observadas, né, de posteamento, de fornecimento no secundário do transformador, ou seja, como é uma rede de distribuição urbana aqui, existe alguns transformadores que é de interesse aqui de que eles sejam colocados para alimentar, né? O que que um transformador de distribuição ele vai fazer na malha urbana? Ele vai pegar a energia, né, que foi transportada até o primário dele e o que? Alimentar o secundário para poder alimentar os consumidores comuns, né? Os que não precisam pedir uma liberação de carga, né? Ou seja, que não precisam de um transformador próprio. Aí, basicamente, esses, ó, tem muito pela rede, o padrão aí, né, dos circuitos, eu já vi bastante, esse aqui, ó, de 75, 112,5 é bastante aplicado, o de 150, mais ou menos, mas geralmente nas redes de distribuição, para você suprir, né, a malha urbana aqui, né, que é esse espaço do croqui aqui, né, basicamente, dá mais ou menos esses três aqui, ó. Mais o de 75 e o de 112,5, né? Então, pelo menos assim, na grande maioria das concessionárias aí que eu já acompanhei projeto, pega esses três transformadores aqui, ó. Então, a 05 é isso, ó. Então, conformidade com essa tabela, né? Aí é óbvio que disjuntor não vai ter, porque ele é um transformador. Ele está na malha urbana. Vou pegar ele aqui. Né? Deixa eu ver. Aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Eu peguei esse recorte aqui no Google Maps aí. Ele vai estar na malha urbana aqui, ou seja, então você desconsidera esse disjuntor e você vai utilizar o quê? Só o cabeamento do primário aqui, ó, na parte de cima da rede e os cabos do secundário, seja a rede nua, né, a tipo S, do secundário, seja a SI, né, que é uma rede compacta. Então, você desconsidera esse disjuntor seria, e esse cabeamento aqui, seria para alimentar um consumidor que tem uma liberação de carga, né? Que pede uma liberação de carga. Mas como ele está alimentando uma rede de distribuição, eu preciso apenas desse transformador para ele alimentar, né, pegar a energia do primário, né, que não dá para alimentar nenhum cliente com do primário, né, transforma em tensão secundária, ou 127 volts, ou 220, e daí você implementa nessa malha urbana aqui, ó, no caso, ele foi colocado aqui, ó, nesse exemplo, nesse projeto exemplo aqui do exercício de vocês, eu coloquei ele aqui, ó, tá bom? Pessoal, já deu a hora aqui, então amanhã a gente continua aqui nessa instrução, tá bom? Mas o modelo que eu desenhei é esse, ó, na primeira atividade. Você coloca o nome do grupo, né? E aí cada um de vocês manda, né, com o nome de todo mundo aí, né? Na hora que for, coloca aqui, ó, até coloquei aqui, ó, resposta, né? Ó, NTC 01 a 05, as que foram utilizadas aí, né, para dimensionar, né, a rede. Aí você fala que foi feita a visita de campo com o professor fulano de tal, e aí o projeto que vai ser aplicado aqui, né, que vocês vão jogar a rede de distribuição urbana, ele está aqui, ó, segue em anexo em PDF, né? Caso vocês entreguem em PDF, vocês podem entregar em PDF, em DWG, né? A opção que vocês tiverem lá, né?
lá no laboratório. Geralmente vocês fazem isso lá no laboratório, né, no encontro presencial. Então tá, pessoal. Deixa eu já deixar renderizando aqui e a gente se vê amanhã aqui, tá bom? Esse mesmo horário aí a gente continua fazendo a instrução aí das atividades. Tem até dia 14 para entregar. Vem com Deus.